Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Ageu, capítulo 1, versículo 12. Ageu, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 9. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 12, até o capítulo 2, versículo 9. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. No ano segundo, ou no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: Deus chama o seu povo ao trabalho. Deus chama o seu povo ao trabalho. As prioridades do povo que havia voltado do cativeiro estavam erradas, porque o povo voltou do cativeiro e começou a cada um correr atrás dos seus próprios interesses, das suas próprias casas, construindo casas com requinte, com luxo, enquanto a casa de Deus estava desamparada e em ruínas. O discernimento do povo também estava confuso, porque eles estavam fazendo uma leitura errada das oportunidades. Eles olhavam e diziam o seguinte: não chegou ainda o tempo de nós levantarmos, de nós construirmos a casa de Deus. Por isso, eles abandonaram a casa de Deus e cuidaram apenas dos seus interesses. Eles estavam também fazendo uma leitura errada do passado. E Deus os leva a olhar para o retrovisor e lembrar o seguinte: que eles haviam semeado muito e colhido pouco. Eles bebiam e não saciavam, eles comiam e não se fartavam, eles vestiam e não se aqueciam, eles recebiam salário e botavam o salário num saco furado. Não obstante tudo isso, permaneciam paralisados espiritualmente. O povo egresso do cativeiro fez também uma leitura errada das circunstâncias. Quando eles voltaram com um decreto de Ciro para construir o templo. Mas algumas dificuldades eles tiveram. E nós poderíamos pensar em 3 dificuldades. Primeiro, a pobreza do povo que lá estava naquela província. Segunda dificuldade, a oposição ferrenha dos samaritanos. E a terceira dificuldade, o decreto do rei interrompendo a construção do templo em virtude da oposição dos samaritanos. É nesse viés
que Deus levanta Ageu para encorajar o povo, para, apesar das dificuldades, lançar mão na obra e reconstruir o templo. E diz o versículo 12, que nós acabamos de ler do capítulo 1, que tendo eles ouvido essa mensagem, eles se reanimaram e se puseram na obra para a reconstrução do templo. Aqui, à guisa de introdução, eu quero destacar 3 fatos. O primeiro fato que eu chamo a sua atenção, introdutoriamente, é que a resposta à palavra de Deus começa pela liderança. Antes de Deus despertar o povo, Deus desperta o governador, Deus desperta o sumo sacerdote, Deus desperta o poder civil e Deus desperta o poder religioso. Antes da igreja ser despertada, Deus inclina e move a liderança para dar guarida à palavra de Deus. Via de regra, o povo nunca está acima nem além da sua liderança. A igreja é um espelho da liderança que tem. Tal líder, tal liderado. É importante você perceber outro fato, é que o líder é sempre um influenciador. O líder nunca é neutro. Você nunca tem um líder neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele é um problema. Ou ele é um incentivador, ou ele é um obstáculo ao trabalho. Você vai notar que Zorobabel e Josué eram líderes positivos. Eles atenderam a voz de Deus. E eles se colocaram nas mãos de Deus. Diferente, muito diferente do rei Joaquim. Antes do cativeiro, o profeta Jeremias estava preso, mandou uma carta para ser lida para o rei, e diz a Bíblia que quando esta carta de alerta de Jeremias é lida, o rei pega um canivete, à medida que o rolo estava sendo lido, ele ia picando, cortando a palavra de Deus, o rolo da palavra de Deus, e jogando dentro da fogueira, jogando dentro do fogo que estava ali na sua casa para lhe aquecer. Não foi por outra razão que o juízo de Deus veio sobre ele, veio sobre a nação, e o povo voltou, foi para o cativeiro, 70 anos sofrendo o cativeiro, porque a liderança não ouviu a palavra de Deus, consequentemente o povo não atendeu à voz de Deus. Agora é diferente, a liderança está conduzindo o povo em ouvir, em atender a palavra de Deus. Segundo ponto, a resposta à palavra de Deus manifesta-se através da obediência. E todo o resto do povo atendeu à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. Quando a liderança obedece, os liderados seguem seus passos. A única garantia que você tem, que você ouve a voz de Deus, é se você obedece à palavra de Deus. Não há aqui nenhuma exigência mística. Não há aqui nenhum sacrifício oferecido. Há aqui uma disposição de obedecer o que Deus mandou. Aliás, Samuel já tinha dito isso na época de Saul, que tinha desobedecido a Deus fazendo sacrifícios, que o povo queria que ele fizesse, como ele não era sacerdote, um rei não podia fazê-lo. Então diz a Escritura que Deus disse assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. O que me impressiona aqui é que quando o povo escuta a pregação, o povo obedece à pregação. Uma mensagem que não tem retorno, que não tem reação, que não tem resposta de obediência, certamente seria uma mensagem inócua, ineficaz. O povo atende em obediência. Terceiro aspecto, a resposta à palavra de Deus passa pela reverência, porque o verso 12 diz: e o povo temeu diante do Senhor. O que levou aquele povo ao cativeiro? Falta de temor de Deus. O que levou aquele povo, ao voltar do cativeiro, cuidar da sua própria casa e deixar a casa de Deus em ruína? Falta de temor de Deus. Mas na medida em que soa a voz profética, outra vez, depois de mais de 70 anos, diz o texto que a resposta do povo foi temer a Deus. Temer a Deus. É maravilhoso isso, sabe por quê, irmãos? Quem teme a Deus não teme os homens. Eles tinham parado de construir o templo porque eles estavam temendo os samaritanos.
Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós passamos a temer os homens, e quando nós tememos os homens, nós perdemos o temor de Deus. Mas quando nós voltamos a temer a Deus, nós não tememos mais os homens, não tememos mais as dificuldades, nós mudamos o foco do nosso temor, dos homens e das circunstâncias, para Deus. E quando você teme a Deus, você se torna ousado em fazer a obra de Deus, apesar das dificuldades. Dito isto, queridos irmãos, eu gostaria de lembrá-los de um ponto que é muito importante, que vai acontecer também nesse contexto, que está lá em Neemias capítulo 5, versículo 15, que Neemias diz o seguinte para o povo: olha, eu não explorei vocês como os outros governadores por causa do temor de Deus. O temor de Deus te livra de muitos pecados, de muitas armadilhas, de muitos laços, de muitos perigos na vida. Muitas vezes não haverá uma pessoa por perto para fiscalizar você, não haverá uma voz de um pregador ou de um profeta, ou mesmo a palavra de Deus para exortar você, mas se você tem temor de Deus no coração, você vai tomar decisões consoantes da vontade de Deus. Isso vai poupar você de lágrimas, de tormentos, de perdas e de sofrimento. Dito isto, eu chamo a sua atenção para nós olharmos para o texto dentro do tema proposto nesta noite. E eu chamo a sua atenção então para algumas mensagens de Deus chamando o povo ao trabalho. A primeira coisa que eu convido você a pensar comigo é sobre a promessa de Deus ao seu povo. Versículo 13. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E eu ressalto aqui duas verdades importantes. Primeiro, Deus fala ao povo por intermédio do seu profeta. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. Note que Ageu é enviado. Ele fala ao povo não uma mensagem sua, mas ele fala ao povo a mensagem de Deus. O profeta não é a fonte da mensagem. Ele não cria a mensagem, ele transmite a mensagem. A mensagem não é do profeta, a mensagem é de Deus através do profeta. O profeta é apenas o instrumento e o canal, e não o reservatório de onde a mensagem emana. De certa forma, o profeta é um escravo da palavra de Deus. Ele se circunscreve, se cinge apenas ao que a palavra de Deus estabelece. Penso eu que a lei de um profeta é a mesma de Micaías. O que o Senhor mandou falar, isso eu falarei. Nada mais, nada menos. Você vai perceber que com isso, Ageu distancia-se de muitos profetas da modernidade, que entregam para o povo a palha de seus sonhos, das suas subjetividades, em vez do trigo da verdade de Deus. Esse homem não era um profeta da conveniência. Ele não pregava para agradar o povo. Ele não pregava uma mensagem de prosperidade. O povo estava chegando, pobre, precisando de recomeçar a sua vida no campo, na lavoura, e ele não traz uma mensagem de prosperidade para o povo. Ele, aliás, denuncia o povo, porque o povo está pensando em cuidar de casas apaineladas, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Ele é um homem que tem uma mensagem para o seu tempo, para a sua época. Na verdade, ele não é um homem que está acalmando a consciência adormecido do povo, mas é um homem que está acicatando a alma do povo com o aguilhão da verdade. Ele não prega amenidades, ele prega os absolutos de Deus. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é um escultor do eterno. Segundo ponto, Deus fortalece o povo através da sua presença. Maravilhoso isso no verso 13. O que caracterizou o cativeiro? A ausência da presença de Deus. Quando Deus mandou o povo no deserto construir um santuário, ele disse: construa um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. No dia que o santuário foi concluído, Deus entrou para esse santuário e passou a ser ali a habitação de Deus. O santuário móvel acabou e Deus então tem um santuário fixo em Jerusalém. No dia que Salomão estava consagrando o santuário, a nuvem gloriosa da presença de Deus enche o santuário. E a promessa de Deus é que ele estaria ali, o rosto dele estaria ali, os olhos dele estariam naquela casa.
Mas o povo pecou. E você lê no livro de Ezequiel que a glória de Deus saiu do templo. A glória de Deus saiu da cidade. E quando a glória de Deus, a presença de Deus foi embora do templo e da cidade, a cidade caiu nas mãos dos seus inimigos. O povo volta, depois de 70 anos de cativeiro, está cuidando dos seus interesses, a casa de Deus está abandonada. E agora o profeta Ageu proclama a sua palavra, o povo se arrepende, o povo se humilha, o povo teme. E no momento em que o povo se arrepende, diz a Bíblia que Deus volta com a mesma promessa: eu serei convosco. Volta a Shekinah de Deus, volta a glória de Deus, volta a presença de Deus, e é a presença de Deus que faz toda a diferença na história do povo de Deus. Foi por isso que Moisés entendeu: Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir, não nos faça caminhar por esse deserto. Foi essa consciência da promessa de Deus que deu estímulo a Josué e Caleb para dizer para o povo: se o Senhor se agradar de nós, nós podemos conquistar essa terra, porque o Senhor está conosco. Foi esta promessa que levou os discípulos a terem coragem de ir até os confins do mundo, porque Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor da igreja está no meio da sua igreja, Ele anda no meio dos candeeiros, Ele sonda a igreja, Ele está presente na igreja. Vamos ao segundo ponto, queridos. Vamos ao segundo ponto. O despertamento de Deus ao seu povo. Versículo 14. Olha aí comigo. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Eu destaco 3 coisas aqui. Primeiro, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Eu acho isso maravilhoso, queridos, porque ninguém se pôs a trabalhar a não ser primeiro que Deus despertasse o seu espírito. Primeiro Deus trabalha em nós, despertando-nos. Depois Deus trabalha através de nós, fazendo a sua obra. Com isso Deus está dizendo que vida com Deus precede trabalho para Deus. E vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Primeiro Deus desperta você, depois você trabalha para Deus. O que é maravilhoso é que a própria obra de Deus é feita no poder de Deus. É Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Quando a obra é feita, ela é feita pelo próprio Deus através dos seus instrumentos. Paulo entendeu isso quando ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Se Deus não nos despertar, a obra não prossegue. É Deus quem constrói a sua obra, é Deus quem faz a sua obra, é Deus quem edifica a sua igreja por meio do seu Filho, através dos seus instrumentos. Segundo ponto, um povo motivado demonstra entusiasmo coletivo. Diz o texto: eles vieram e se puseram ao trabalho. Note você que antes de motivação, o povo está cada um correndo para um lado diferente, cada um cuidando dos seus interesses, cuidando das suas casas, cuidando do seu conforto. Mas quando o Espírito de Deus move a liderança e move o povo aglutina, o povo se ajunta, o povo se une, o povo se aglomera, o povo entra num ponto em que há unanimidade buscando fazer a vontade de Deus. Isso significa que a obra de Deus é grande e precisa de todos. A igreja é um corpo, cada membro precisa funcionar. A igreja é uma família e cada um precisa conhecer o seu papel. A igreja é um exército e cada soldado precisa entrar no seu campo de luta. A igreja é um edifício e todos nós somos construtores nesse edifício. É preciso que todos se mobilizem para esta obra, como o povo ali de Jerusalém se mobilizou. Terceiro lugar, um povo despertado por Deus engaja-se na obra de Deus. Diz o texto: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Você nota que tinha problemas. A obra de Deus nunca é feita sem problemas, irmãos. Nunca é feita.
Nós, às vezes, damos desculpas para não fazer por causa dos problemas. Quais eram os problemas? Escombros, muitos escombros. Segundo problema, pobreza, falta de recursos. Terceiro problema, oposição. Quarto problema, entraves políticos. Tinha um decreto do Artaxerxes impedindo a construção. Porém, quando o povo de Deus é despertado e se levanta, a obra acontece apesar das dificuldades. Oposição, perseguição, falta de recursos, nunca atrapalhou a igreja de Deus de crescer. Alguém já disse com muita propriedade que o capital da igreja é fé. Quando a igreja crê em Deus e trabalha na força de Deus, a igreja avança. Apesar das dificuldades, da escassez financeira, da oposição do inimigo, a igreja avança. Notem vocês que só no momento em que o povo se dispõe a obedecer, que eles podem chamar Deus de seu Deus. Versículo 14, lá no finalzinho. E note que no começo, a palavra de Deus ao povo é uma palavra extremamente pesada. Você vai notar que o profeta, no versículo 2, se dirige não ao meu povo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Deus não diz, o meu povo diz. Porque quando a igreja está em desobediência, ela está fugindo de debaixo da autoridade divina. Mas quando o povo volta à obediência, então a relação com Deus passa a ser uma relação pessoal. É o meu povo, é o meu Deus. Por isso eles chamam Deus de seu Deus. Vamos ao terceiro ponto. O encorajamento de Deus ao seu povo. Capítulo 2, versos de 1 a 5. Você vai notar que aqui começa a segunda mensagem do profeta. São 4 mensagens, essa aqui é a segunda mensagem do profeta Ageu ao seu povo. Qual era o propósito dessa mensagem? Basicamente, o propósito dessa mensagem era o seguinte: estava na hora de construir. Muita gente tinha ido para o cativeiro e tinha voltado do cativeiro. As pessoas mais idosas, talvez as pessoas com mais possibilidade de influenciar os jovens. E quando eles começaram a construir, um ponto traz desânimo para eles. Aqueles que tinham saído de Jerusalém e conhecido o templo de Salomão, na sua magnificência, na sua grandeza, na sua opulência, na sua riqueza, na sua majestade, olham agora o projeto do novo templo e ficam desanimados, profundamente desanimados. O grande problema é que eles, ao olharem o projeto tão simples, em relação ao templo de Salomão, eles começam a desencorajar os jovens. É por isso que então vem a segunda mensagem de encorajamento. E aqui eu chamo a sua atenção para alguns pontos extremamente importantes que o profeta levanta para encorajar aquela geração jovem e aqueles que já tinham conhecido o templo de Salomão. Primeiramente, vamos ver aqui. Deus fala ao povo numa ocasião especial. Segundo ano de Dario, 7º mês, 21º dia do mês. O que significa o 21º dia do 7º mês? Se você olhar no livro de Levíticos, você vai ver que esta era a data da festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? Era a festa das colheitas, era a festa mais alegre, era a festa mais festiva, era a festa em que todo judeu passava uma semana em Jerusalém, habitando em cabanas. E eles louvavam a Deus por causa da rica provisão de Deus, da colheita e da fartura. E agora, é preciso entender que essa festa durava 7 dias, e o último dia da festa era o dia mais importante da festa, era o dia mais festivo da festa, era a apoteose da festa. Ponto. O templo de Salomão foi dedicado no dia último da festa dos tabernáculos. Segundo ponto, Ageu levanta a sua voz, exatamente para encorajar o povo neste último dia da festa dos tabernáculos. Terceiro ponto, Jesus Cristo, o Rei da Glória,
lá na festa dos tabernáculos em Jerusalém, no último dia da festa, se levanta e proclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora Jesus também, na mesma ocasião, está dizendo que há um novo templo de Deus. E esse novo templo de Deus não é construído de tijolo, nem de pedra, nem ornado com ouro, nem com prata, mas é um templo de carne. Somos nós, você e eu, igreja do Deus vivo. O que eu acho maravilhoso nesse projeto é que Ageu aproveita o dia mais importante da festa, o dia que tinha mais gente. Isso significa estratégia. Isso significa pertinência. Isso significa sensibilidade com o meio, ou seja, o profeta lê a mensagem e lê o povo. Ele conhece a palavra e conhece o contexto. Isso me faz lembrar, eu disse aqui quarta-feira passada, e eu vou repetir, da história lá do Martinho Lutero. Por que ele fixou as 95 teses exatamente no dia 31 de outubro? Porque era a véspera de Todos os Santos, e aquele feriado Todos os Santos as igrejas estavam lotadas. Por que ele vai fixar exatamente na igreja de Wittenberg, da faculdade? Porque era exatamente nessa igreja onde estava a porta dessa igreja, onde se fixavam os principais avisos, e todo o povo passava por ali como que para ler o jornal do dia, para assistir o jornal das 8, e desta maneira então ele fixando aquelas 95 teses naquele dia, naquele local, muito mais gente poderia ser alcançada pela sua palavra. Isso é sabedoria, isso é estratégia, é isso que Ageu está usando. Segundo ponto, Deus diagnostica no povo um desânimo nostálgico. Versículo 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela coisa, não é ela como nada aos vossos olhos? Se você ler o livro de Esdras, você vai ver que a construção do templo foi um misto de emoções em Jerusalém. Os velhos choravam, os novos cantavam. Por que os velhos choravam e os jovens cantavam? Porque os velhos conheciam a glória do templo de Salomão. Diz, puxa vida, esse templo aqui parece apenas uma capela Odeã em relação à magnificente glória do templo de Salomão. Os jovens não conheciam o templo de Salomão, naquela época não tinha fotografia, não tinha filme, não tinha como eles saberem, a não ser por ouvir falar, e então eles celebram e cantam, a ponto de Esdras dizer que a voz do choro e a voz da alegria se misturaram em Jerusalém, quando estavam construindo esse templo. Mas preste atenção nisso, a nostalgia dos velhos foi um fator de desânimo para os jovens. O primeiro templo tinha sido construído e sustentado pelo Estado. Esse segundo templo está sendo construído por lavradores pobres. O primeiro templo era protegido como santuário real. Esse segundo templo estava sendo erguido numa cidade sem muros e cercada de inimigos. O primeiro templo estava extremamente repleto de ouro e de pedras preciosas. Para vocês terem uma ideia, só no Santo dos Santos, calcula-se que tinha 600 talentos de ouro. Para você fazer um cálculo, cada talento são 35 quilos. Tinham 600 quilos de ouro apenas no Santo dos Santos. Era um templo de uma riqueza incalculável. E diante disso, algumas pessoas estavam desencorajadas, mas agora o grande ponto é o seguinte: onde está a glória do templo? Essa é a grande mensagem de Ageu. Gente, tira os olhos da magnificência física, da riqueza material. A glória do templo não está na beleza das suas paredes, na riqueza dos seus ornamentos, ou na pujança dos seus mobiliários. A riqueza do templo está exatamente em quem vai habitar nesse templo. A glória do templo está exatamente na presença de Deus. É a presença de Deus que torna um templo rico, importante, majestoso. Isso é maravilhoso, queridos, porque eu acho que isso aí pode pensar não só no templo físico, mas no templo espiritual. Nota o que Jesus disse para a igreja de Esmirna: Esmirna, tu és pobre, mas diante de Deus tu és rica.
Olha o que Jesus disse para a igreja de Filadélfia: Filadélfia, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Olha o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: tu és rica e abastada, e dizes, sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. E Jesus olha e diz, tu és pobre, miserável, cega, nua. Deus não vê como o homem vê. O que o profeta está dizendo é que a glória do templo não dependeria de sua forma externa. A glória é vista na própria presença de Deus. É Deus quem enche o seu templo com a sua glória. Terceira mensagem: Deus oferece ao povo um remédio eficaz. Versículos 4 e 5. Olha que coisa sublime está escrita aí, queridos. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Amados, o remédio de Deus é eficaz, e Deus então oferece àquele povo alguns medicamentos maravilhosos. Vamos ver. Primeiro remédio de Deus, uma ordem encorajadora: ser forte, ser forte, ser forte. Você só pode dizer ser forte para alguém que está fraco, alguém que está desanimado, alguém que está olhando para a situação e diz, é maior do que as nossas forças, é maior do que as nossas possibilidades. Não faz sentido você dizer ser forte para quem já é forte. Por que que o profeta está exatamente dizendo estas palavras? Ser forte, ser forte, ser forte, trabalhai. Porque foram exatamente estas palavras, o profeta está puxando o fio da memória do povo, porque foram exatamente estas palavras: ser forte, faze a obra. Davi usou para encorajar o seu filho Salomão a construção do primeiro templo. Com uma diferença agora: lá tinha sido Davi que tinha encorajado o seu filho, agora é o próprio Deus que encoraja o povo. Ordem encorajadora. Segundo ponto, uma presença garantida, porque eu sou convosco. Amados irmãos, a presença de Deus, e só a presença de Deus, capacita você para terapeutizar, curar as suas angústias do passado. Só a presença de Deus ajuda você nos deveres, lutas, conflitos, angústias e tensões do presente. E só a presença de Deus torna você suficiente e capaz para os desafios do futuro. Se você não tiver ciência e consciência da presença de Deus, você não aguenta. Quando perguntaram para David Livingstone, um missionário que trabalhou na África, que foi atacado por um leão e teve o seu braço danificado, e ele ficou, de certa forma, aleijado daquele braço. O que é que move você a abandonar o conforto e vir para a selva, e passar a sua vida enterrado nessa floresta? Ele diz: o que me move é o senso da presença de Jesus comigo. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você tem consciência de que Jesus está com você, que Deus está com você, você é forte. Note o que o salmista diz no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. É a presença de Deus. É a consciência da presença de Deus. Terceiro fator, queridos. Terceiro remédio, uma aliança imutável. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Que aliança é essa? Que aliança é essa? É a aliança que Deus fez quando o tabernáculo foi construído. Deus vai para dentro do tabernáculo. A presença de Deus estava no tabernáculo. E esta aliança não foi quebrada. Agora o templo está sendo reconstruído e Deus diz: eu serei convosco. A presença de Deus volta. Irmãos, o templo só faz sentido se Deus está presente. Se você retirar a presença de Deus desse culto, vira um encontro social, puramente. O que distingue esse encontro aqui de outros encontros, é o fato que nós cremos que todas as vezes que nós nos reunimos entre 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio. A igreja não pode perder de vista esse senso da presença de Deus. É uma aliança dele conosco. Eu estarei convosco. Ele não nos abandona.
E o que é maravilhoso é que Deus é fiel à sua aliança. Ainda quando você é infiel, Deus permanece fiel. O que eu acho maravilhoso é que quando o povo de Deus erra e peca, Deus disciplina. Quando o povo se arrepende, Deus restaura, Deus renova e Deus abençoa outra vez com a sua presença. Finalmente, quarto lugar aí, uma habitação consoladora. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Amados, o que está acontecendo aqui? Diante de tantas dificuldades, oposição, falta de recurso, entraves políticos, o povo estava entrando num processo de desânimo, de medo, acuado, ameaçado. Aí Deus diz o seguinte: vocês não precisam temer, porque o meu Espírito está no meio de vós. Lembra lá do profeta Zacarias, que profetizou nesse mesmo tempo, quando Zacarias também está levantando-se para pregar, nesse mesmo contexto? O que Deus disse por meio de Zacarias? Dizendo para o líder Zorobabel: Zorobabel, não é por força, nem é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós tememos, irmãos, desafios? Às vezes o trabalho é maior do que as forças, às vezes o investimento é maior do que os recursos, e a gente fica com medo. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que nós vamos sair dessa situação? E Deus volta e diz para o povo: esta obra não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito. É o Espírito que dá força à igreja para avançar, é o Espírito que conduz a igreja em triunfo. Note lá na igreja primitiva, os discípulos com medo, trancados no cenáculo, com medo dos judeus, o Espírito vem, reveste, capacita, dota aqueles homens, e eles saem, e nada os intimida mais, nem açoite, nem prisão, nem martírio, nem oposição. Eles agora são presos por falta de medo, não por causa do medo. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela não teme nada nem ninguém, ela avança na força de Deus. Amados, vamos ao quarto ponto. A vitória de Deus prometida ao seu povo, versículos 6 e 7, olha comigo por favor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui? Deus está dizendo para o povo o seguinte: olha, tem entrave político, Artaxerxes lá baixou um decreto, aqui do lado de vocês os samaritanos estão criando dificuldades com vocês estão com um problema para todo lado. Preste atenção numa coisa: quem governa o mundo não é Artaxerxes, a vida de vocês não está nas mãos dos samaritanos. Quem governa o destino do povo de Deus é o Deus que está sentado no trono. Diz: em breve eu vou abalar as nações, em breve eu vou abalar os céus, em breve eu vou abalar a terra, em breve eu vou abalar o mar, em breve o universo inteiro vai saber que não há estabilidade política para ninguém. E se você notar, nos 5 séculos seguintes dessa profecia, o mundo entra em convulsão política. Já tinha caído a Babilônia, daqui a pouco vai cair o Império Medo-Persa, daqui a pouco vai cair o Império Grego, daqui a pouco também entra o Império Romano e também vai entrar em colapso. O único reino que não é abalado é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Com isso o profeta está dizendo o seguinte: quem governa o mundo é Deus, quem dirige a igreja é Deus, a igreja não precisa ter medo. Quinto ponto, a provisão de Deus prometida ao seu povo, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Note o que está acontecendo. Quando eles saíram da Babilônia, saíram com um propósito, por decreto do rei Ciro: voltar para Jerusalém, construir um templo ao Senhor. E o rei Ciro tinha dado ordens para que eles também pudessem ter todos os tesouros da casa de Deus. Eles voltam, começam a trabalhar, lançam os fundamentos do templo, fazem sacrifícios, começam a levantar as paredes, começa a oposição. Os samaritanos mandam cartas para a Babilônia, o rei lê a carta, não conhecia muito bem agora o decreto de Dario, manda interromper a obra. 15 anos se passam, os fundamentos estão lá, as paredes estão a meio termo, a casa sem teto, desamparada em ruínas, cada um se volta para suas casas. Agora diz a Bíblia que o povo tem pobreza, tem dificuldades,
E Deus precisa encorajar o povo. Como é que nós vamos construir? Onde está o dinheiro? Onde está o recurso? E Deus então levanta e diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não é assim ainda hoje? Quantos projetos a nossa igreja tem? Precisa construir um prédio de garagem, precisa construir um prédio de educação religiosa, precisa construir um templo lá em Venturosa. E você pergunta: e daí? Onde está o dinheiro? O que o profeta está dizendo é o seguinte: Deus não tem problema financeiro. Os recursos que existem das nações, tudo é de Deus. Agora, momentaneamente, os homens estão dominando o dinheiro, mas Deus é o dono último de ouro, da prata, diz a Bíblia, dos animais, das fontes. Tudo que existe é de Deus. E Deus, no tempo dele, quando o povo confia nele, ele abre as portas para que os recursos de Deus venham para ser feitos, para fazer a obra de Deus. Alguém já disse que a obra de Deus, feita no tempo de Deus, da maneira de Deus, dentro da vontade de Deus, jamais faltará os recursos de Deus. Certa feita, um pastor que estava construindo um templo, chegou para a igreja num domingo de manhã, e muito alegre, disse: irmãos, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês, e tem outra que vocês talvez não vão achar tão boa. Eu gostaria de saber qual notícia que vocês querem que eu dê primeiro. Aí o povo unanimemente disse: não, queremos que o senhor dê a notícia boa primeiro. E o pastor então disse: meus irmãos, a boa notícia que eu tenho para lhes dar é que nós já temos todos os recursos para a conclusão do nosso templo. E o povo bateu palma, e sorriu, e cantou, e pulou de alegria. Qual é a notícia ruim, pastor, então, que o senhor tem para dar? É que o dinheiro que nós precisamos para a construção do templo está no bolso de vocês. Deus já proveu o recurso. O que você tem, o que eu tenho, o que nós temos é de Deus, veio de Deus e precisa ser consagrado de volta para Deus. Quando a igreja de Deus busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Foi nesse contexto também que o profeta Malaquias disse: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Se nós entendermos que Deus é o dono do ouro, que Deus é o dono da prata, nós seríamos mais ousados nos nossos planos, nos nossos projetos, sabendo que é do Senhor que vem a provisão. Ele é o Deus provedor. E tem hora que a igreja precisa confiar mais no provedor do que na provisão. Finalmente, queridos, finalmente, a glória de Deus entre o seu povo, versículo 9. O profeta diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que que a glória do segundo templo seria maior do que do primeiro? Se o primeiro templo foi feito com ouro, com cedro, com prata, com riquezas inexcedíveis, porque a primeiro templo a glória estava no material, no segundo a glória estava no espiritual. O primeiro templo era magnificente em ouro e prata, o segundo era grandioso porque nele entraria o dono de todo o ouro e de toda a prata. Por que que o segundo templo era mais glorioso do que o segundo, e a glória do segundo templo seria mais gloriosa do que a do primeiro templo? Por duas razões. Primeiro, em primeiro lugar, porque a glória do segundo seria mais intensa do que a do primeiro, por causa da presença de Deus nesse templo. O templo de Zorobabel foi o templo embelezado por Herodes o Grande. Você lê em João capítulo 2, que Herodes demorou 46 anos embelezando esse templo. E esse segundo templo, agora ampliado e embelezado por Herodes, conforme o texto de João 2,19, durante 46 anos, foi exatamente o templo em que Jesus Cristo adentrou. O Criador do universo, o Salvador do mundo, o Rei da glória, entrou nesse templo. O próprio Deus, feito carne, entrou nesse templo. E quando Jesus Cristo entrou no templo, no século I da nossa era, a casa do Senhor encheu-se de glória como nunca antes. Ali estava alguém que era maior do que Salomão. Ali estava aquele que é a Shekinah de Deus entre os homens, aquele que é a luz do mundo entre as nações. É por isso que este templo foi mais importante, porque a glória de Deus foi maior. O próprio Deus estava nele, em carne. Segundo lugar, ele era também mais importante, não apenas por causa da presença de Deus nesse templo, mas por causa da oferta de Deus
feita nesse templo. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A bênção da era messiânica está aqui, sumariada, na palavra paz. Que paz é essa? Que paz é essa que Deus dá na sua casa? A paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Esta paz, primeiramente, é uma paz relacional. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, nós somos reconciliados com Deus. Não tem barreira mais entre nós e Deus. Não tem nenhuma muralha entre nós e Deus. Esta paz foi feita, nós somos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. Mas mais, é uma paz experimental. Nós não temos apenas paz com Deus, nós temos a paz de Deus. Esta é a paz que excede todo entendimento, que guarda a sua mente, que guarda o seu coração. O que é maravilhoso é que essa paz agora está disponível na casa de Deus. Esta paz coloca você numa relação certa com Deus, coloca você numa relação certa com o seu próximo e coloca você numa relação certa com você mesmo. Esta paz harmoniza você em todos os sentidos. A palavra paz no hebraico é uma palavra fortíssima. Ela não representa apenas a ausência de conflito, nem apenas presença de coisas boas. Esta paz, ela implica em vida, em prosperidade, em comunhão com Deus, em alegria espiritual. É uma paz que abrange todas as áreas e todos os cantos e corredores da sua vida. Esta paz está disponível na casa de Deus, porque na casa de Deus está a palavra de Deus, está o evangelho de Deus, está o Filho de Deus, e diz a Bíblia que Ele é a nossa paz. Amados, preciso concordar com Charles Feinberg quando disse que Deus tem o melhor reservado para o futuro, porém, só o olho da fé pode discerni-lo. O melhor está pela frente. Quem crê, enxerga isso. Eu quero orar com você, quero convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos agradecer a Deus, porque hoje o templo de Deus não é apenas esse de pedra e tijolo. O templo de Deus é você. O santuário de Deus não é este lugar que nós estamos reunidos. O santuário de Deus é você. E Deus habita no santuário, que é você. Você é a casa de Deus, você é a morada de Deus. E a Bíblia diz que nesse templo de Deus mora o Deus Pai, mora o Deus Filho, mora o Deus Espírito Santo. Não tem nada mais sublime do que isto, não tem nada mais solene do que isso. A glória desse templo é imensa, porque a Bíblia diz que Deus veio fazer morada em você, Deus veio habitar em você. A glória desse templo é inexcedível, porque agora você pode transbordar da presença desse Deus. Ele é o Rei da glória, que nem os céus dos céus podem contê-lo, mas Ele habita em você. Senhor Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja, templo da tua habitação. Senhor Deus, no passado, o templo era de tijolo, de pedra, coberto de ouro, de prata. Hoje, Senhor, ainda construímos casas físicas e materiais, mas a tua palavra diz que nós somos o templo da tua habitação. Nós somos o santuário da tua morada, e tu estás edificando esta casa, Senhor, onde te deleitas em habitar e morar. Muito obrigado pela mensagem do profeta Ageu, de encorajamento para o trabalho. Não permita, Senhor, que a semelhança daquele povo, fiquemos com as mãos descaídas, voltando apenas às nossas lides, deixando a tua casa desamparada. Dá-nos graça para ouvirmos a tua voz e atendermos a tua voz. Dá-nos graça, meu Deus, para sermos fortes, diligentes e trabalharmos com todo o esforço, com todo o empenho, com todo o vigor da nossa alma. Dá-nos a bênção, Senhor, de recordarmos que tu estás conosco, que a tua aliança conosco não foi quebrada, que o teu Espírito está entre nós e dentro de nós. Dá-nos a alegria de saber, Senhor, que tu habitas conosco, e a tua presença enche a nossa vida com a tua glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque tu és o Rei das nações,
porque para ti não há impossíveis, não há falta de recursos, porque tu és o dono do ouro e da prata. Para ti não há impedimento, seja político, seja econômico, porque tu és o Deus que faz abalar as nações, mas o teu reino é um reino inabalável. Louvado seja o teu nome. Obrigado por estarmos reunidos nesta noite na tua casa. Obrigado porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai, nós somos o teu povo. Agora, Senhor, nós queremos apresentar a ti a vida do irmão Daemir, que está hospitalizado. Nós queremos apresentar a ti o Jackson, sobrinho da Soli, que está num outro país, hospitalizado. Nós queremos apresentar a ti os demais enfermos desta igreja, as famílias aqui representadas nesta noite, as lutas, as provas, as dificuldades que cada um aqui enfrenta. Que o mesmo encorajamento que o povo recebeu há 2.500 anos, possamos receber nesta noite. Porque o mesmo Deus daquele povo é o nosso Deus, o Deus único, o Deus vivo e verdadeiro. Fortalece a nossa fé, enche o nosso peito de esperança, adestra as nossas mãos para o teu trabalho, e levanta a tua igreja, para que nenhum membro desta igreja, Senhor, se ausente dos desafios que tu tens para nós nesses dias. É a nossa súplica e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.